Quando a noite chega, existe um momento raro em que o mundo inteiro parece diminuir o volume e você percebe que não precisa mais sustentar nada com força. É como se um portal silencioso se abrisse dentro de você, um portal de restauração completa, onde corpo, mente e alma finalmente recebem permissão para voltar ao seu estado natural de equilíbrio. E é exatamente aqui que a sua hipnose para dormir começa agora, com suavidade, mas com poder, como uma energia inteligente que sabe onde tocar, o que acalmar, o que reorganizar, o que curar. Antes de se entregar, faça apenas uma coisa: escolha uma posição confortável e permita que sua respiração encontre um ritmo mais lento. Sinta o ar entrando e saindo como uma onda mansa. E note como, a cada expiração, você pode soltar um pouco mais do peso do dia. Se você quiser, deixe um comentário com uma palavra que represente o que você deseja restaurar nesta noite. E se essa experiência fizer sentido para você, curta este vídeo e se inscreva no canal de um jeito natural, como quem diz para si mesmo: eu volto aqui sempre que precisar recomeçar por dentro. Daqui a pouco, a tela ficará escura de propósito, para ajudar você a concentrar-se melhor e relaxar ainda mais. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A sua mente pode descansar, porque existe uma parte profunda e sábia em você que continua recebendo cada sugestão de bem-estar como uma semente de luz plantada no lugar certo. E enquanto você se aproxima desse estado de sono, imagine que uma vibração tranquila começa a percorrer seu corpo, como se cada célula fosse afinada novamente. Uma frequência de ordem, de abundância, de prosperidade, como se a vida estivesse alinhando oportunidades a seu favor no invisível. Você não precisa forçar a manifestação, porque a lei da atração responde melhor ao seu estado interno do que ao seu esforço. Nesta noite, você escolhe um estado, confiança. Você escolhe uma energia, restauração. Você escolhe uma direção, receber. Agora, muito suavemente, repita mentalmente um mantra simples, no seu ritmo, como quem embala a própria alma. Eu permito, eu recebo, eu descanso. E a cada repetição, o portal interno se abre mais um pouco, conduzindo você para um lugar seguro, profundo e completamente reparador. Sinta como o seu corpo entende esse convite sem precisar pensar. Há um tipo de inteligência em você que sabe exatamente como relaxar quando recebe permissão. Então apenas permita que os ombros desçam um pouco mais, que a mandíbula solte, que a testa suavize, como se a noite, gentilmente, estivesse desfazendo nós que você nem percebeu que fez durante o dia. O sono não é um desligamento. O sono é um lugar de reorganização. E nesta hipnose, você entra nesse lugar como quem atravessa um portal silencioso, sustentado por uma energia serena, constante, protetora. Respire mais uma vez, sem esforço. Ao inspirar, imagine que você puxa para dentro uma vibração clara, limpa, como ar frio de montanha, transparente. Ao expirar, imagine que sai de você o excesso, o ruído, a pressa, a cobrança, as imagens do dia. E perceba que, quanto menos você tenta controlar, mais rápido seu sistema inteiro responde, porque o controle cansa, a permissão cura. Agora, comece a sentir seus pés. Não precisa mexer, apenas sinta, como se uma luz morna envolvesse a planta dos pés
e soltasse microtensões escondidas. Essa luz sobe pelos tornozelos, percorre as canelas, relaxa os joelhos e vai subindo com a mesma calma até as coxas. E a cada centímetro que essa energia avança, o corpo recebe uma mensagem simples. Você está seguro. Você pode descansar. Você não precisa vigiar a vida agora. Essa energia continua, alcançando o quadril, dissolvendo tensões guardadas em silêncios antigos, preocupações financeiras, prazos, contas, expectativas, como se o seu corpo carregasse histórias que você nem conta, mas sente. E a vibração da restauração neste momento começa a reorganizar essas histórias por dentro, sem que você precise reviver nada. Apenas reorganiza, como quem arruma uma casa escura com delicadeza, colocando cada coisa no seu lugar, devolvendo espaço para o que é leve. Agora leve sua atenção ao abdômen. Sinta a respiração mexendo por dentro, como uma maré. E enquanto você respira, imagine que existe um centro de energia aqui, como um sol suave, um sol que não queima, apenas aquece. Ele se expande a cada inspiração, e a cada expiração ele libera o que não serve mais. Preocupações repetitivas, medo do amanhã, ansiedade sobre o futuro, pensamentos que insistem em voltar. Eles podem ir sem luta. Eles podem se dissolver, porque esta noite é um recomeço energético. E agora algo importante acontece. Quando seu corpo relaxa, sua mente começa a ficar mais receptiva. E é nesse estado que você escolhe o que quer manifestar. Não como um pedido desesperado, mas como uma sintonização. A lei da atração responde à sua frequência. Então você não precisa implorar, você precisa alinhar. E você está alinhando agora com uma vibração de abundância tranquila, daquela que chega sem alarde, mas fica. Abundância que se transforma em oportunidades, em portas abertas, em soluções inesperadas, em encontros certos, em ideias que rendem frutos. Prosperidade que não pesa na consciência, porque vem com equilíbrio, vem com paz, vem com merecimento. Repita mentalmente, bem devagar, como um mantra que acalma e programa. Eu mereço receber. E sinta como essa frase encontra resistências sutis, talvez antigas. Se encontrar, não brigue com elas. Apenas envolva essas resistências com gentileza, como se você colocasse uma manta sobre elas. E repita novamente, mais suave. Eu mereço receber. Porque receber também é um ato de confiança. Agora a energia sobe para o peito, e aqui ela encontra emoções, algumas recentes, outras antigas. Ela não julga, não pressiona, não exige, ela apenas abraça. Imagine o coração como um espaço amplo, um templo interno, e nesse templo, a vibração de restauração acende uma luz delicada, que ilumina o que precisa ser curado sem ferir você. Você pode sentir um alívio, como se o peito abrisse, e você pode permitir que a respiração fique ainda mais lenta. Enquanto você solta o ar, imagine que cada expiração diz para o universo, eu confio, e cada inspiração diz, eu recebo, confio, recebo, confio, recebo. E quanto mais você entra nesse ritmo, mais sua mente vai ficando macia, como se as bordas dos pensamentos se desfizessem, como se os pensamentos não tivessem mais força para puxar você de volta. Agora, leve a atenção à garganta. Quantas palavras você engoliu hoje? Quantos nãos você não disse? Quantos sims você deu por cansaço? A garganta guarda isso.
Então, sinta a energia tocando essa região como uma água morna e repita internamente um mantra curto, como uma chave. Eu me libero, eu me libero. E perceba como o corpo entende. A energia sobe para o rosto. Solte os olhos, solte a língua dentro da boca, solte a pele da testa. E nesse relaxamento, a mente começa a entrar num estado especial, como se estivesse entre o despertar e o sono, onde sugestões profundas são recebidas com facilidade. É aqui que o portal trabalha melhor. É aqui que você reprograma suavemente a sua realidade. Imagine agora que diante de você existe uma porta luminosa. Essa porta não é externa, ela é uma passagem interna. E nela está escrito, como se fosse uma vibração, não uma palavra. Restauração completa. Quando você atravessa essa porta, tudo em você começa a se reorganizar. O que estava fora de ordem volta ao eixo. O que estava pesado se dissolve. O que estava travado começa a fluir. E antes de atravessar, repita mentalmente no seu ritmo, como um mantra de alinhamento. Eu permito, eu recebo, eu descanso. E sinta, não pense, apenas sinta. Ao atravessar essa porta luminosa, você não precisa fazer nada além de existir. É como se a própria noite reconhecesse o seu cansaço e dissesse, com uma voz silenciosa, eu cuido de você agora. E você sente, primeiro como uma sensação discreta, depois como uma certeza calma. A certeza de que seu corpo sabe voltar ao equilíbrio. A certeza de que sua mente sabe aquietar. A certeza de que sua alma sabe se lembrar de quem você é quando não está tentando sobreviver ao dia. Imagine que, do outro lado dessa porta, existe um lugar que parece feito de brisa e luz. Um espaço onde a energia não empurra, ela acolhe. E nesse espaço, a vibração começa a trabalhar em camadas, como se estivesse restaurando você por dentro, parte por parte, sem pressa, sem violência, sem esforço, porque o esforço é do dia, a restauração é da noite. Sinta agora como se um campo de energia suave envolvesse todo o seu corpo, do topo da cabeça até a ponta dos pés. Esse campo não é imaginário para o seu sistema nervoso. O seu corpo reage a imagens internas como reage a experiências reais. Então, quando você imagina esse campo envolvendo você, algo dentro de você obedece. Os músculos entendem, a respiração aceita, a mente começa a parar de procurar perigo. E nesse campo, você pode perceber que existem pontos onde a energia está mais densa. Talvez no peito, talvez no estômago, talvez na cabeça. Esses pontos não são inimigos, são áreas que pedem cuidado. Então você não tenta expulsar nada. Você apenas permite que essa vibração faça o que sabe fazer. Reorganizar. Agora, escolha um mantra bem simples, quase como um sussurro mental, e repita no seu ritmo. Eu volto para o meu centro. Repita de novo, devagar. Eu volto para o meu centro. E cada vez que você repete, é como se uma bússola interna se ajustasse, como se o seu eixo voltasse ao lugar. Como se a mente, que passou o dia girando, finalmente encontrasse um ponto fixo e seguro. A restauração do corpo começa com sinais pequenos, um formigamento leve, um calor discreto, um peso agradável nos braços e nas pernas. Às vezes uma vontade de bocejar, às vezes uma sensação de que tudo está diminuindo de intensidade. E isso é bom.
Isso é o seu sistema descendo do estado de alerta para o estado de recuperação. Agora, imagine que essa energia encontra sua coluna, como uma corrente tranquila alinhando cada vértebra, soltando tensões invisíveis, como se uma mão de luz percorresse você por dentro. E enquanto essa corrente percorre, você sente que as ideias ficam mais lentas. Os pensamentos começam a passar como nuvens, sem que você precise correr atrás deles. E quando um pensamento vier, você não discute. Você apenas observa e deixa ir, como quem vê uma folha descendo um rio calmo. E nesse estado, uma parte profunda de você se abre para um tipo de prosperidade que não é apenas dinheiro. É prosperidade de caminhos, de decisões acertadas, de timing perfeito, de encontros que trazem solução, de proteção contra escolhas ruins. É abundância de clareza, abundância de energia vital, abundância de confiança. Agora, sem esforço, imagine uma cena simples. Você acorda amanhã com uma sensação de leveza. Seu corpo parece mais inteiro, sua mente parece mais clara. E de forma natural, oportunidades começam a aparecer. Não como mágica barulhenta, mas como sincronicidade. Uma mensagem certa, uma ideia que rende, uma conversa que abre porta, uma solução que chega antes do problema crescer. Você não precisa saber como, você só precisa permitir que a vida se organize quando você para de bloquear com medo. Repita mentalmente, com calma: eu me abro para receber. E sinta essa frase descendo pelo seu corpo, como se ela tivesse peso e textura, como se ela se acomodasse dentro de você. Muitas vezes, o que impede a abundância não é a falta de capacidade, é a tensão, é a mente em modo de sobrevivência, acreditando que só recebe quem luta. Nesta noite você aprende outra verdade. Você também recebe quando descansa, porque o descanso alinha. Agora imagine que existe um segundo portal, ainda mais profundo, bem no centro da sua mente, como uma porta interna que se abre apenas quando você relaxa de verdade. E quando essa porta se abre, você sente como se um silêncio bom tomasse conta. Um silêncio que não é vazio. É um silêncio vivo, inteligente, que reorganiza pensamentos antigos, crenças antigas, padrões repetidos. E nesse silêncio, você permite que uma nova programação se instale, sem força, sem tensão, como um download suave, como uma atualização que acontece sem que você precise acompanhar o processo. E essa atualização diz: eu posso ser próspero e estar em paz. Eu posso manifestar e ainda assim descansar. Eu posso atrair o que é bom sem entrar em guerra com a vida. Agora leve sua atenção para o coração novamente e sinta como ele bate. Um ritmo que sempre esteve com você, mesmo quando você esqueceu de si. E diga mentalmente, como quem faz um acordo com a própria alma: eu escolho uma vida mais leve. Eu escolho uma vida mais alinhada. Eu escolho receber o que é meu por direito espiritual e por merecimento humano. Respire e perceba que talvez você esteja mais perto do sono do que imagina. E isso é perfeito, porque a partir daqui, mesmo que você durma, tudo continua agindo, se reorganizando, trabalhando a seu favor por dentro. Deixe que o seu corpo afunde um pouco mais na cama, como se ela estivesse sustentando você com carinho. Sinta o peso gostoso das pernas, a leveza gradual dos braços e aquela sensação de que você já não precisa segurar o mundo nas mãos. A noite não pede desempenho.
A noite pede entrega. E quanto mais você entrega, mais a restauração encontra espaço para acontecer. Agora imagine que ao redor da sua cabeça existe um campo suave de luz, como uma auréola tranquila, não brilhante demais, apenas presente. Esse campo funciona como um filtro. Ele diminui o volume dos pensamentos repetitivos e aumenta a clareza do silêncio interno. É como se a mente finalmente recebesse um lugar seguro para descansar, e você percebe que não precisa resolver nada agora, não precisa decidir nada agora. As respostas aparecem melhor quando você está em paz. Respire com suavidade e perceba um detalhe. Entre uma inspiração e outra, existe um pequeno intervalo, um microsegundo de pausa, e é nessa pausa que sua mente aprende o caminho do relaxamento. Então, sem esforço, permita que esse intervalo fique um pouco mais longo, como se você respirasse e por um instante ficasse só com o silêncio, e nesse silêncio, algo dentro de você começa a se reparar. Agora, imagine que cada parte do seu corpo tem uma cor, uma vibração, um tom específico. E quando você dorme, essas vibrações se afinam como instrumentos. Se um instrumento está desafinado, ele não é ruim. Ele só precisa de ajuste. Então, nesta noite, você permite esse ajuste. E enquanto permite, você se aproxima de um estado em que tudo volta a soar certo dentro de você. Sinta como se uma energia morna tocasse sua nuca e seus ombros, soltando qualquer resto de tensão. Essa região costuma guardar preocupações, responsabilidades, cobranças. E você não precisa carregar isso agora. Imagine que essas preocupações se transformam em pequenos grãos de areia e escorrem para fora do corpo, como se a própria gravidade levasse embora. E à medida que vão embora, você se sente mais leve, mais inteiro, mais disponível para descansar. Agora, leve a atenção para o seu peito e para a sua respiração. Imagine que cada respiração cria espaço, espaço no peito, espaço na mente, espaço na vida. Porque a abundância começa assim, criando espaço para receber. Quando você está cheio de ruído, você não percebe as oportunidades. Quando você está cheio de pressa, você não enxerga os sinais. Quando você está cheio de medo, você repele o que é bom. Nesta noite, você escolhe o contrário. Você escolhe receptividade. Repita mentalmente, bem devagar, como um mantra de reprogramação. Eu tenho permissão para receber o bem. E sinta essa frase entrando em você como uma onda. Se surgir alguma resistência, como a sensação de que não é para você, apenas observe. Essa resistência pode ser um hábito antigo, e hábitos antigos se dissolvem com repetição suave, não com luta. Então, repita de novo. Eu tenho permissão para receber o bem. Agora, imagine uma espécie de portal energético acima de você, como uma abertura invisível de onde desce uma vibração de cura. Essa vibração não tem religião, nem rótulo, nem exigência. Ela tem inteligência. Ela encontra o que está desalinhado e reorganiza. Ela encontra o que está cansado e restaura. Ela encontra o que está bloqueado e libera. E enquanto ela desce, você sente que seu corpo entra num modo de reparo profundo. E agora, como se essa energia tocasse a sua mente, ela começa a limpar o excesso de pensamentos. Imagine que a sua mente é como um céu noturno. Os pensamentos são nuvens, e o sono é o vento que leva as nuvens embora. Você não precisa empurrar nuvem.
Você só precisa permitir o vento. Então permita e perceba. Um pensamento vem, você reconhece e deixa passar. Outro pensamento vem, você reconhece e deixa passar. Sem conversa, sem explicação, sem esforço. Nesse estado, você consegue plantar uma intenção com força silenciosa. Pense em uma intenção simples, ligada à prosperidade e à abundância. Pode ser estabilidade, segurança, oportunidades, crescimento, portas abertas, soluções financeiras, tranquilidade para lidar com o dinheiro, clareza para tomar decisões. Escolha uma palavra e sinta essa palavra como vibração, não como obrigação. E agora, repita essa palavra mentalmente como um mantra curto, no seu ritmo, deixando que ela desça para o corpo. E enquanto você repete, imagine que a vida começa a se alinhar para essa intenção. Pessoas certas se aproximam, ideias claras surgem, caminhos se abrem e, principalmente, você se torna alguém que reconhece essas oportunidades quando elas chegam. Porque prosperidade também é visão, prosperidade também é calma, prosperidade também é estar presente. Agora, imagine que você está deitado, mas ao mesmo tempo uma parte sua está sendo cuidada em um lugar seguro, como se seu corpo descansasse aqui e sua alma fosse acolhida lá, num ambiente de paz. E nesse ambiente, tudo o que foi pesado se dissolve. Medos antigos vão perdendo força. Culpa vai se desfazendo. A autocrítica fica distante. E no lugar disso, cresce uma sensação simples. Eu estou voltando para mim. Respire mais uma vez. E perceba como o sono está perto. Talvez seus olhos estejam pesados. Talvez a mente esteja mais lenta. Talvez o corpo esteja tão confortável que você nem queira se mexer. Ótimo. Você não precisa. Apenas continue recebendo. Agora, permita que a sua atenção desça como se fosse uma pluma pousando com delicadeza. Não precisa procurar nada. Apenas desça para dentro de você. Há um lugar interno onde tudo fica mais silencioso, mais macio, mais seguro. E quando você alcança esse lugar, as coisas começam a se organizar sem que você peça explicações. É como se o seu sistema inteiro entendesse. Chegou o momento de restaurar. Sinta o ritmo da sua respiração como uma canção lenta. E junto com essa canção, imagine que uma vibração de cura percorre você por dentro, como água morna correndo por um caminho antigo. Ela encontra tensões escondidas e derrete. Ela encontra pensamentos presos e solta. Ela encontra emoções endurecidas e amolece. E tudo isso acontece de um jeito tão suave que você quase não percebe o trabalho acontecendo, mas percebe o resultado: paz. Agora imagine que bem no centro do seu peito existe uma pequena chama serena. Não é uma chama que consome, é uma chama que ilumina. Ela representa a parte mais íntegra de você, aquela que não foi quebrada pelos dias difíceis, aquela que não se perdeu nos períodos de incerteza. Essa chama sempre esteve aí, mesmo quando você esqueceu. E nesta noite, ela volta a ficar mais forte. A cada respiração ela cresce um pouco, aquecendo o peito, relaxando o corpo, trazendo estabilidade para a mente. E quando essa chama cresce, ela começa a emitir uma frequência, como um mantra sem palavras. Uma frequência que diz: eu estou inteiro, eu estou seguro, eu posso descansar. E quanto mais você recebe essa frequência, mais o seu corpo solta o que não precisa carregar. Agora,
Leve a atenção para o seu estômago, para a região do plexo solar, onde muitas pessoas guardam ansiedade e insegurança. Sinta como se essa área estivesse sendo banhada por uma luz tranquila e, com muito carinho, repita mentalmente: eu liberto o medo do futuro. Repita de novo: eu liberto o medo do futuro. E perceba que quando você libera esse medo, você abre espaço para a manifestação do que é bom, porque manifestar não é forçar, é permitir, é alinhar a vibração. E você está alinhando agora com uma vibração de abundância consciente, uma abundância que vem com paz, que vem com clareza, que vem com equilíbrio. Uma prosperidade que não te deixa ansioso, mas te deixa seguro. Uma prosperidade que não te afasta da sua essência, mas fortalece a sua vida. Agora imagine uma cena bem simples, como se fosse um sonho sendo construído com cuidado. Você se vê nos próximos dias recebendo uma boa notícia. Pode ser um valor que entra, uma oportunidade que aparece, um trabalho que melhora, uma proposta, uma ideia que rende frutos. E o mais importante, você se vê reagindo com calma, sem desespero, sem medo, apenas com gratidão silenciosa, porque você já começou a treinar o seu sistema para receber sem entrar em alerta, receber com naturalidade, receber com confiança. Repita mentalmente, como um mantra que sela essa programação: eu recebo com paz, eu recebo com paz. E sinta como essa frase se encaixa dentro de você, como se fosse uma peça que faltava. Agora imagine que existe um portal energético no seu quarto, não no espaço físico, mas no espaço sutil. Um portal que se abre quando você escolhe descanso verdadeiro. Esse portal traz uma energia de reorganização profunda, como se a vida pudesse rearrumar caminhos, limpar obstáculos, alinhar encontros, abrir portas, enquanto você dorme. E você não precisa ver nem entender, você só precisa permitir. Sinta como se essa energia tocasse sua cabeça, suavizando a mente, como se passasse uma mão leve sobre seus pensamentos, deixando tudo mais lento. A mente vai entrando num estado de hipnose natural, aquele estado em que você não está totalmente acordado, mas também não está totalmente dormindo. É o estado perfeito para restaurar crenças e padrões. E agora, nesse estado, você escolhe plantar novas ideias dentro de você. Ideias como: eu sou capaz, eu sou guiado, eu sou protegido, eu mereço prosperar, eu me abro para oportunidades, eu confio no tempo certo, eu não preciso correr, o que é meu me encontra. Repita mentalmente as que mais tocarem você, como mantras suaves no seu ritmo, deixando que cada frase desça e se acomode no corpo. E se em algum momento sua mente tentar voltar para preocupações, você simplesmente retorna para a respiração. A respiração é o seu portal mais rápido. Inspire, expire e sinta o peso gostoso do corpo, como se ele estivesse ficando mais pesado e ao mesmo tempo mais leve por dentro, mais pesado de sono, mais leve de carga. Agora, imagine que a sua alma recebe um descanso que não é apenas físico, um descanso que parece limpar a poeira invisível de dentro, como se a noite fosse uma água sagrada que passa por você e renova, e você sente de forma discreta que algo foi reorganizado. Algo foi colocado no lugar, algo foi curado. Permaneça aqui, recebendo, soltando, descansando.
Agora deixe que o silêncio seja mais do que ausência de som. Deixe que o silêncio seja presença. Presença de você com você. Presença do que é maior do que o seu cansaço. Presença de uma inteligência que reorganiza a vida quando você para de lutar. E nesse estado, seu corpo começa a entrar num modo de reparo ainda mais profundo, como se cada sistema interno entendesse que a noite chegou para restaurar. Sinta a respiração tocar levemente o peito e o abdômen. E perceba que você não precisa respirar fundo. Você só precisa permitir que a respiração aconteça sozinha, cada vez mais suave. Quanto menos você interfere, mais natural fica. E esse natural é o caminho do sono. Agora, imagine que existe uma frequência muito específica disponível para você nesta noite, como se fosse uma estação de rádio invisível, uma estação de cura, alinhamento, abundância e paz. E você, sem esforço, vai sintonizando nela. Você sintoniza quando relaxa o maxilar. Você sintoniza quando solta a testa. Você sintoniza quando deixa os ombros caírem. Você sintoniza quando para de se cobrar. Cada pequeno relaxamento é como girar um botão e entrar mais na vibração certa. E quando você entra nessa vibração, a mente começa a receber mensagens novas, como mantras que surgem de dentro. Então agora, escolha repetir mentalmente uma sequência simples, lenta, como se fosse um canto interno. Eu me realinho, eu me restauro, eu prospero. Repita no seu ritmo. Eu me realinho, eu me restauro, eu prospero. E perceba que essas palavras, quando repetidas em um estado de relaxamento, deixam de ser pensamento e viram comando suave, um comando que sua mente aceita sem resistência. Agora, imagine que a energia da restauração percorre seus órgãos, um por um com carinho, como se estivesse oferecendo descanso para cada parte do seu corpo. Ela toca o coração e o ritmo se torna mais estável. Ela toca os pulmões e a respiração fica mais solta. Ela toca o estômago e as tensões se dissolvem. Ela toca o fígado e uma sensação de limpeza aparece. Ela toca os músculos e eles derretem na cama. Você não precisa entender como. Você só precisa permitir essa sensação, porque o corpo entende o que você sente. E enquanto o corpo vai entrando nessa restauração, a mente vai ficando mais aberta para uma visão mais bonita da própria vida. Uma vida onde você não está sempre correndo atrás. Uma vida onde as coisas também vêm até você. Uma vida onde você percebe sinais, onde você recebe intuições, onde você sente o timing certo, onde você atrai pessoas e situações alinhadas. Isso é manifestação de verdade, quando sua vibração interna encontra o caminho externo. Agora, imagine que, no centro da sua mente, existe uma sala tranquila, uma sala com paredes claras, sem ruído, sem pressa. E você entra nessa sala como quem entra num templo. Ao entrar, você deixa do lado de fora todas as preocupações. Deixa contas, problemas, cobranças, expectativas, dúvidas. Tudo fica do lado de fora por algumas horas. Você pode pegar depois, se quiser. Mas agora, você escolhe descansar. E ao escolher descansar, algo mágico acontece. Soluções começam a se formar sem esforço, porque a mente, em paz, é mais criativa, mais lúcida, mais sábia. Agora, dentro dessa sala, existe um portal de reprogramação mental.
e ele se abre apenas para quem está relaxado, e você está. Então, ao se aproximar desse portal, repita mentalmente: eu aceito uma nova versão de mim. Repita de novo: eu aceito uma nova versão de mim. E sinta como essa frase faz o seu corpo ficar ainda mais pesado, como se o sono estivesse chegando com gentileza. Agora, visualize essa nova versão de você com detalhes simples. Você acorda com mais energia. Você se sente mais confiante. Você toma decisões com calma. Você atrai oportunidades com naturalidade. Você recebe boas notícias com paz. Você se relaciona com menos medo. Você sente que tem proteção no caminho. Você sente que está sendo guiado. E, principalmente, você sente que não precisa provar nada para merecer. Você apenas existe e recebe. Repita mentalmente: eu me permito prosperar em paz. E sinta o eco dessa frase se espalhando pelo seu peito, como se ela abrisse espaço. Prosperar em paz. Não é só dinheiro, é tranquilidade, é segurança interna, é clareza, é harmonia, é saber que a vida pode ser boa e simples ao mesmo tempo. E agora, como se a sua mente estivesse em um estado de hipnose ainda mais profundo, você percebe que os pensamentos se tornam imagens, as imagens se tornam sensação, e a sensação se torna sono. Então, deixe que as imagens fiquem mais suaves. Deixe que a sensação fique mais pesada. Deixe que o sono venha do jeito dele. Se você estiver acordado ainda, tudo bem. Apenas continue ouvindo, mesmo sem tentar acompanhar. E se você dormir, melhor ainda, porque mesmo dormindo, tudo continua agindo. Agora você pode sentir que existe um caminho descendente dentro de você, como uma escada macia que leva para um lugar ainda mais profundo de descanso. Não é um lugar distante, é um lugar interno. E cada degrau dessa descida é feito de relaxamento. Cada degrau é feito de permissão. Cada degrau é feito de silêncio. E você não precisa descer com pressa. Você desce no ritmo da sua respiração. Imagine que, a cada expiração, você desce um degrau. E a cada degrau, o corpo fica mais pesado, a mente fica mais lenta e o coração fica mais sereno. Você não precisa contar números se não quiser. Você só precisa perceber a sensação, descendo, aprofundando, soltando, como se a noite estivesse levando você para o lugar certo. E enquanto você desce, percebe que o seu corpo começa a aceitar um tipo de descanso que não é apenas físico. É um descanso emocional, um descanso espiritual. Um descanso que diz: você não precisa se defender o tempo inteiro. Você não precisa antecipar tudo. Você não precisa carregar o amanhã nas costas. O amanhã se organiza melhor quando você dorme em paz. Agora, imagine que a energia ao redor de você muda de textura. Fica mais aveludada, como se o ar fosse mais denso e acolhedor. Essa sensação é um sinal de que sua mente está entrando em um estado de hipnose natural, aquele estado em que o inconsciente abre portas. E quando o inconsciente abre portas, você pode plantar intenções de forma limpa, sem ansiedade. Então agora, escolha uma intenção muito simples para a sua vida, ligada à abundância e prosperidade. Algo como estabilidade, oportunidades, crescimento, segurança, soluções, caminhos abertos, e apenas segure essa intenção como se fosse uma pequena esfera de luz nas mãos. Não precisa fazer força, apenas
segure e sinta como essa esfera tem uma frequência, uma vibração. E essa vibração combina com você quando você está em paz. Agora, leve essa esfera até o seu peito, como se fosse colocá-la dentro do coração. E ao fazer isso, você envia uma mensagem para a vida. Eu aceito receber. Eu aceito o fluxo. Eu aceito o alinhamento. E essa mensagem não precisa ser repetida em voz alta. Ela é enviada pela sua energia, pelo seu estado interno. Repita mentalmente como um mantra suave. Eu sou um ímã para o que é bom. Eu sou um ímã para o que é bom. E observe como, quando você repete isso num estado de relaxamento, seu corpo reage como se estivesse se preparando para receber. Porque receber também é um treino. E nesta noite, você treina o receber com calma. Agora, imagine que o portal interno de restauração se abre um pouco mais. E através dele, você sente como se fosse possível reorganizar coisas que estavam bagunçadas há muito tempo. Há padrões repetidos que começam a perder força. Há crenças antigas que começam a dissolver. Há frases internas que você ouviu a vida inteira e que já não fazem sentido. E você não precisa discutir com elas. Você só permite que se dissolvam, como tinta se desfazendo na água. Se vier um pensamento de dúvida, trate como vento. Deixe passar e volte ao mantra. Eu permito. Eu recebo. Eu descanso. Repita no seu ritmo. E a cada repetição, sua mente fica mais aberta, mais tranquila, mais receptiva. Agora, imagine que a vida está organizando detalhes invisíveis enquanto você dorme. Como se existisse uma inteligência trabalhando nos bastidores, ajustando caminhos, removendo obstáculos, aproximando pessoas certas, abrindo portas, preparando soluções. E você, ao descansar, não atrapalha esse processo. Ao descansar, você coopera, porque a manifestação precisa de espaço, e o sono cria esse espaço. Sinta como se uma energia de proteção envolvesse você. Uma proteção suave, discreta, mas firme, como se nada pudesse te alcançar agora. Como se a noite fosse um manto que cobre você, e esse manto dissesse: aqui você está seguro, aqui você não precisa provar nada, aqui você pode apenas existir. E nesse existir, sua alma relaxa. Quando a alma relaxa, a mente para de inventar ameaças. Quando a mente para de inventar ameaças, o corpo solta. E quando o corpo solta, o sono chega como um abraço lento. Agora, imagine que sua cabeça fica um pouco mais pesada, como se estivesse afundando no travesseiro. Seus olhos ficam mais pesados. Seus pensamentos ficam mais espaçados, como se houvesse mais silêncio entre eles. E você sente que está quase dormindo. Ou talvez já esteja dormindo por alguns segundos e voltando. Não importa. Tudo isso faz parte. A hipnose acontece mesmo que você não acompanhe. Repita uma última vez bem suave, como um sussurro interno. Eu estou em restauração completa. E sinta essa frase como verdade, como realidade, como um comando que seu inconsciente aceita. Agora deixe que a noite faça o que ela sabe fazer melhor. Diminuir o mundo por fora para expandir a cura por dentro. Você já percebeu como, quando tudo fica mais quieto, você começa a sentir coisas que durante o dia passam despercebidas. O corpo fala em silêncio, a mente relaxa em silêncio, a alma se rearruma em silêncio. Então, não procure palavras,
Procure sensação e permita que a sensação conduza você. Imagine que você está flutuando em um espaço seguro, como se estivesse sendo sustentado por uma energia calma, estável e inteligente. E essa energia sabe exatamente onde tocar. Ela não chega com pressa. Ela chega como uma onda, repetindo um movimento suave até que tudo se alinhe. E a cada repetição, você se aprofunda mais no descanso. Agora, perceba como seus braços podem estar mais pesados. As mãos talvez estejam mornas. As pernas talvez estejam tão relaxadas que parece que não são mais suas, como se fossem apenas parte da cama. Esse é um sinal bom. Significa que o corpo está saindo do modo de alerta e entrando no modo de regeneração. E nesse modo, coisas importantes acontecem sem que você precise fazer nada. Imagine que sua mente é como um lago. Durante o dia, o lago fica agitado, cheio de ondas, cheio de reflexos distorcidos. À noite, as ondas param, a água fica lisa. E quando a água fica lisa, você enxerga o fundo com clareza. Você enxerga o que precisa ser curado. Você enxerga o que precisa ser solto. Você enxerga o que precisa ser acolhido. E não com dor, mas com consciência tranquila. Então agora, permita que o lago dentro de você se acalme. Se algum pensamento surgir, ele é apenas uma folha caindo na água. Você observa a folha e ela segue. Você não mergulha atrás dela. Você não prende. Você não discute. Você deixa ir. E agora, nesse lago calmo, plante uma intenção de manifestação. Não como ansiedade, como presença. Pense em algo que você quer ver se organizando. Uma solução financeira, uma oportunidade de trabalho, um caminho mais próspero, uma fase nova com mais abundância. E sinta essa intenção como se já estivesse em movimento, mesmo que você ainda não veja, porque muitas coisas começam no invisível. Repita mentalmente, como um mantra de alinhamento: o que é meu me encontra com facilidade. O que é meu me encontra com facilidade. E perceba como essa frase reduz a tensão interna. Quando você acredita que tudo precisa ser difícil, você endurece. Quando você acredita que pode ser fácil, você relaxa. E quando você relaxa, você abre espaço. E o espaço é onde a vida entra. Agora, imagine que existe um portal acima de você, mas não como uma porta, como uma corrente de vibração. E essa corrente desce como um fluxo suave, trazendo uma energia de limpeza. Essa energia passa pela sua cabeça e dissolve pensamentos repetitivos. Passa pelo seu rosto e solta microtensões. Passa pela sua garganta e libera palavras não ditas. Passa pelo seu peito e acalma emoções. Passa pelo seu abdômen e desfaz ansiedade. Passa pelas pernas e cria peso de sono. E tudo isso acontece de maneira tão natural que você só precisa ficar aí, recebendo. Agora, visualize que, dentro de você, existe uma espécie de painel interno, como se fosse um painel de configuração. E nele existem ajustes que podem ser recalibrados. Ajuste da paz, ajuste da confiança, ajuste da prosperidade, ajuste do merecimento, ajuste do equilíbrio. E nesta noite, você começa a girar esses ajustes com gentileza, trazendo tudo para um nível saudável. Aumente um pouco a paz, aumente um pouco a confiança, aumente um pouco o merecimento. Diminua a ansiedade, diminua a autocobrança, diminua o medo do futuro.
E sinta como, só de imaginar isso, seu corpo responde. Porque o corpo responde ao que você sente, e você está escolhendo sentir segurança. Agora repita internamente, como se fosse um mantra que protege sua mente. Eu estou seguro para dormir. Eu estou seguro para dormir. E ao repetir, você sente que não precisa vigiar mais nada. O corpo pode desligar, a mente pode soltar, a alma pode repousar. E quando você repousa, a vida trabalha. Trabalha no invisível, trabalha nos bastidores, trabalha alinhando oportunidades, trabalha preparando soluções, trabalha abrindo caminhos. E você não precisa acompanhar o processo, você só precisa permitir. Agora, deixe que o sono se aproxime ainda mais. Deixe que seus pensamentos fiquem mais distantes. Deixe que a respiração fique mais lenta. E se você já estiver dormindo em pequenos intervalos, ótimo. Isso significa que o portal está funcionando. Mesmo dormindo, tudo continua agindo. Repita mais uma vez, bem suave, como um sussurro interno. Eu permito que a vida se organize. E sinta essa frase como um abraço. Agora você pode sentir que já não existe tanta distância entre você e o sono. Como se o sono estivesse encostando em você com cuidado, testando o caminho, encontrando espaço. E quanto mais você deixa, mais ele vem. Não como um corte brusco, mas como uma onda que sobe devagar, cobrindo tudo de tranquilidade. Sinta a sua respiração como se fosse o único compromisso desta noite. Inspirar, expirar e, entre um e outro, descansar. Quando você aceita esse ritmo simples, todo o resto perde importância. As preocupações ficam menores. As cobranças ficam distantes. A mente, que durante o dia tenta controlar tudo, agora pode apenas soltar. E soltar é um ato de confiança. Agora, imagine que dentro da sua cabeça existe um céu noturno muito amplo, e nesse céu, algumas estrelas começam a acender. Cada estrela representa uma parte sua que está voltando ao lugar. Uma estrela para o corpo, uma estrela para a mente, uma estrela para a alma. E à medida que essas estrelas acendem, você sente uma espécie de alinhamento, como se algo em você finalmente se encaixasse. E nesse alinhamento, você se torna mais receptivo para o fluxo da abundância, porque a abundância não é apenas ter, é estar em sintonia. É perceber o que antes passava, é reconhecer oportunidades, é sentir intuições, é tomar decisões mais calmas, é parar de agir no impulso do medo. Nesta noite, você está reprogramando exatamente isso. Você está escolhendo uma vibração mais alta, mais clara, mais segura. Repita mentalmente, como um mantra bem leve: eu atraio o que combina com a minha paz. Eu atraio o que combina com a minha paz. E sinta como essa frase não pede esforço. Ela apenas organiza sua frequência. Você não precisa correr atrás do que é seu. O que é seu encontra você quando sua energia deixa de repelir. Agora, imagine que existe um círculo de luz ao redor do seu corpo, como um campo de proteção. Esse círculo mantém você seguro enquanto você dorme. Ele filtra qualquer ruído externo. Ele impede que preocupações entrem. Ele cria uma sensação de abrigo. E nesse abrigo, sua alma descansa de um jeito mais profundo do que o corpo. Dentro desse círculo, você pode permitir que emoções antigas se dissolvam. Medo antigo, tristeza antiga, cansaço acumulado.
Tudo isso pode sair como se fosse um vapor, bem devagar, sem drama, sem esforço. Você não precisa reviver. Você só precisa permitir que vá embora. E enquanto vai embora, você sente espaço. E espaço é cura. Agora, imagine que existe um portal dentro do seu peito, um portal de gratidão silenciosa. Gratidão não como obrigação, mas como estado. Um estado que diz: eu reconheço o que está sendo curado em mim, mesmo que eu não veja. Eu reconheço o que está se organizando, mesmo que eu não entenda. Eu reconheço que algo maior trabalha enquanto eu durmo. E quando você entra nesse estado, sua vibração se torna ainda mais receptiva. Repita mentalmente, bem devagar: eu confio no processo. Eu confio no processo. E perceba como, ao dizer isso, o corpo relaxa mais, porque a desconfiança contrai, a confiança solta. Agora, sinta como a sua mente fica mais distante, como se os pensamentos estivessem em uma outra sala. Você ainda pode ouvir alguns, mas eles já não mandam em você. Eles passam como um rádio baixo ao fundo. E você escolhe não prestar atenção. Você escolhe o silêncio. Você escolhe o descanso. E nesse descanso, a manifestação continua. A vida continua se organizando. Caminhos continuam se abrindo. Soluções continuam se aproximando. E você continua sendo preparado por dentro para reconhecer e receber. Porque prosperidade também é prontidão interna. Você está ficando pronto para o bem sem entrar em alerta. Você está ficando pronto para receber sem medo de perder. Você está ficando pronto para uma fase mais leve. Agora imagine amanhã de novo, mas ainda mais simples. Você acorda e sente um resíduo de paz. Sente que dormiu de verdade. Sente que algo em você foi ajustado. E ao longo do dia, pequenas confirmações aparecem. Uma conversa que flui. Uma resposta que chega. Uma ideia que clareia. Uma sensação de proteção no caminho. E você entende, sem precisar explicar, que essa restauração começou aqui. Agora permita que o sono tome conta de vez, se ele quiser. E se você ainda estiver acordado, tudo bem. Apenas continue, porque mesmo que a sua mente acorde, o seu corpo já está aprendendo. E o que o corpo aprende, ele repete naturalmente. Repita mentalmente uma última vez, como um selo suave. Eu descanso e tudo se organiza. Eu descanso e tudo se organiza. E sinta o peso do sono te abraçando. Agora você não precisa fazer mais nada, nem acompanhar, nem entender, nem tentar dormir, porque quando você para de tentar, o sono vem. E quando o sono vem, ele não é apenas descanso, ele é restauração completa. Então, permita que a sua respiração siga sozinha, como se ela fosse a única coisa viva que você precisa perceber, bem de leve, entrando e saindo, trazendo quietude, levando embora o excesso. Sinta como o seu corpo está mais pesado, como se a cama tivesse se tornado um lugar ainda mais seguro, como se cada parte sua tivesse encontrado um encaixe perfeito. E se houver algum pensamento insistindo em aparecer, você não precisa discutir com ele. Você apenas deixa que ele passe e retorna para a sensação do travesseiro, para a sensação do lençol, para a sensação de estar aqui, protegido, no tempo certo, do jeito certo. Agora imagine que o círculo de proteção ao redor de você fica ainda mais firme, não duro, apenas estável, como uma presença silenciosa,
guardando o seu descanso. E dentro desse círculo, tudo fica mais simples. Você existe, você respira, você recebe. E ao receber, você se reprograma com suavidade. Permita que sua mente entre num estado ainda mais profundo, como se você estivesse entrando em um quarto escuro e acolhedor por dentro. Um escuro bom, confortável, que não assusta, apenas relaxa. E nesse escuro, a restauração acontece como uma organização silenciosa. O corpo se ajusta, a mente se aquieta, a alma se recolhe em paz. Agora, repita mentalmente bem devagar, como um mantra final de alinhamento. Eu me entrego ao descanso. Eu me entrego ao descanso. E ao repetir, sinta que toda a sua vida pode ficar do lado de fora por algumas horas. Você não perde nada ao dormir. Você ganha clareza, ganha energia, ganha direção. E principalmente você ganha espaço interno para que a abundância encontre caminho. Imagine, enquanto você solta, que a vida continua trabalhando nos bastidores. Oportunidades se alinhando, soluções se aproximando, caminhos se abrindo, pessoas certas entrando, obstáculos perdendo força. E tudo isso sem esforço da sua parte, porque o seu esforço agora é descanso. O seu trabalho agora é permitir. Sinta como se uma vibração suave percorresse você pela última vez nesta noite, como uma onda que varre qualquer sobra de tensão. E essa onda deixa em você apenas o essencial: calma, segurança, confiança e uma sensação discreta de que você está sendo cuidado. Se você já estiver dormindo, perfeito. Se você ainda estiver acordado, perfeito também. Você pode simplesmente continuar ouvindo sem tentar. O sono vem no tempo dele, e quando vier, ele será profundo, restaurador e completo. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.